Olá, muito boa noite pra você que está aí do outro lado morrendo de saudade do Traduzindo F1. Eu sei que você estava, porque nós estávamos com saudade do Traduzindo F1. Max, boa noite. Kalinka, buonasera, né? Ficou quanto tempo na Itália, senhora? Gente, Nem um 9 mês? dias, 9 dias. Você tá achando 9 dias. pouco? Não, em euro, meu filho. Agora eu vou trabalhar o resto do ano. Te falar, hein, Kalinka, é outro nível, hein? Ai, foi tão legal. Eu fui 3 vezes no Shopping Morumbi nos últimos 9 dias e a senhora estava onde? Gastando em euro. Gente, foi muito, muito, muito bacana. Ah, só faltava Não você, né? tive a oportunidade de ir, muita gente falou sobre dar uma passadinha ali pra conhecer a Ferrari, né? Estão precisando de uma visita sua. Então, né? Tão, Dá uns toques, tão. talvez. Coisa, mas agora eu mandei uma mensagem, vai rolar uma atualização boa. Ah, vai? Vai, Pelo menos então- isso se resolveu. É, isso aí eu dei um toque Muito nos bom. caras lá, falei, pô, Red Bull agora tá ganhando confiança, não é assim, pô, vai ganhar o campeonato. Então eu dei esse toque pra eles, mas Boa, foi boa. muito, muito legal a viagem e tal, e por isso a gente não conseguiu fazer o Traduzindo. Infelizmente, a internet nas Europa, meu povo, A gente até tentou, né? putz, não é boa, a gente tentou, né? Uma pena. A pena não. Eu tava com saudade do programa, pra falar. Não de você nem tanto, mas do programa e do pessoal que acompanha bastante. Gente, sejam todos muito bem-vindos ao Traduzindo F1. A gente está aqui no nosso espaço maravilhoso da KVM Audiovisual. Para você que ainda não conhece, quer conhecer um pouco mais, @KVM Audiovisual. Você entra lá, tem o site, você conhece todas as possibilidades que ele oferece para você fazer o seu evento. Então, nós temos evento presencial, evento híbrido, evento online. De tudo que é tipo. Tentaríamos fazer um evento online, né? Tentamos fazer, Mas não foi culpa da KVM. não A parte foi. da KVM tava aqui pronta. Prontíssima. A internet do No seu caso, hotel já não tava tão boa. Mas KVM traz todas as soluções para você poder montar um evento de qualidade, com som, painéis de LED, iluminação. Enfim, cuida de tudo. Cuida da gente, que eu tava com saudade deles também. Ô, meu povo. Então, KVM Audiovisual, nossa parceira, muito obrigada. Estamos de volta, tô em casa. Estamos em casa. Ah, Esse delícia. estúdio delicioso, maravilhoso, É. pra mais um Traduzindo F1. Para mais um Traduzindo Parece que a gente F1. tá há 2 meses sem fazer o programa, né, Não Karine? é? Parece que faz tempo, né? Uma semana que a gente ficou longe de você, já deu saudade. Para você que ainda não sabe, seguir a gente nas nossas redes sociais, através do nosso @Traduzindo F1 lá no Instagram, o nosso, claro, aqui no YouTube. Gente, deixa o like, deixa o joinha, aperta aí o joinha, para que a gente possa promover e divulgar ainda mais nosso canal para quem é apaixonado, para quem gosta de Fórmula 1 ou para quem quer entender automobilismo. Afinal de contas, É isso aí. nossa função aqui é um papo leve e divertido, mas também para explicar um pouco do que acontece lá. Lógico, exatamente. Uma Traduzir maneira o que bem- acontece. De uma maneira bem simples, né, Bem Max? simples e divertida. Vou te falar um negócio bem simples. Não sei se tão divertido. Já começa. A gente não teve traduzido? Eu só vou relembrar o palpitômetro. Nossa, se você lembrou, Teve o GP do Canadá, não sei se você lembra. eu já tô tentando deletar. Não, eu fui bem nesse GP. Então, mas você só foi bem por um motivo, você sabe disso, Eu né? sei. Votaram por mim. Votaram por você. Assim como votaram por você também, É né? verdade. Mas você ia bem de vez em quando. Eu não, tive aqui uma presença de peso. É. Convidado mais do que especial. Meu príncipe, meu filho, veio aqui e me ajudou. Acertei um voto. Tá ótimo. Tá bem melhor do que o meu meu. pai, seu Calinco, também estava aqui, ele também votou. Ganhei um ponto. Na verdade, os dois tiveram uma certa falta de imaginação, né? Que os dois votaram, eles não sabiam das regras. Quando a gente tá sozinho, isso não vale. Mas a É gente verdade. deixou eles, os dois votaram no Verstappen pra ganhar. Os dois acertaram, então a distância entre nós aqui continua a mesma, Kalinka. Infelizmente, achei que fosse daquela aproximada, mas não foi dessa vez. Mas vai ser agora em Silverstone. Eu acho que a Ferrari tá pensando nisso. É. Eu acho que a Ferrari tá pensando. Eu acho que este é o pensamento. Porque assim, no começo do ano disparou, todo mundo tava dando a Ferrari como grande. Favorita? Se bem que você pontuou primeiro. É bem isso. Você é bem cavalo paraguaio mesmo, rapaz. Porque no começo do ano ele pontuou, sei lá, tava 3-1, ele tava, nossa, eu vou arrasar nesse palpitômetro. Não tá acontecendo. Acabou ali, minha. Eu acho que a Red Bull tá dando essa volta assim como eu tô dando essa volta em cima de você. Vamos colocar na tela, capitão, o nosso palpitômetro, então, como estamos até então. 9 GPs, né? Quase É. na metade do campeonato. Daqui a pouco, o placar tá esse. 4-10. 4-10, como sempre, não é mesmo? 4-10, eu tô ali, mantive aquela estratégia, né, Kalinka? Eu não quis colocar nenhuma atualização no meu palpitômetro. Entendi. Mantive aquela diferença ali de 6 pontos até o momento, mas agora, nessa segunda metade, Mattia Binotto me ligou, me deu uns toques, ele falou assim, Max,
para de votar em mim, pelo amor de Deus. Você tá acabando com a minha equipe. Eu falei, Binotto, tenho fé em vocês. Só para relembrar, essa aqui é a marca registrada de Max Jagger. Voltei com força. Não. Esse aqui, ó, esse cara não tá me dando sorte. Relembrando que Max ficou na primeira posição, Sainz na segunda posição. E Hamilton vai entender. Voltou. Seu Kalinko colocou o Russell na terceira, mas Hamilton tava lá. Também não acerta uma, seu Kalinko, hein? Cá entre nós. Não fala assim. Nos votos do seu Kalinko, ele, além de não acertar, ele me influencia, que eu confio muito na habilidade dos votos dele, eu vou lá e me erro junto com ele. Mas tá bom. Seu Kalinko fez uma visita aqui, tá tudo certo. E já estamos com saudade, né? Daqui a pouco ele tem que voltar de novo. É verdade. Ele gostou muito, viu? Foi muito legal. Foi maravilhosa a visita do seu Kalinko. Agora, gente, nós temos um próximo GP pela frente, que é o GP de Silverstone. Então, no programinha de hoje, a gente vai falar sobre, talvez relembrar uma desavença. Teve 2021 entre Hamilton e Verstappen. Começou a... Não sei, só joguei. Vamos falar então sobre a briga das equipes, teto orçamentário, sobre quem vai se destacar um pouco difícil. Eu acho que essa parte... Você não precisa arriscar. Aquela que eu fico pensando no palpitômetro. Não, já tá no... Essa parte, vamos falar só assim das atualizações mesmo, tá? Vamos não tem começar. problema. E quem vai se dar melhor ou pior, eu acho que você não precisa arriscar, assim, toda Ainda essa não. sua... Não. Atualizações, olha, Kalinka, na verdade, o que a gente vai falar de atualizações também, mas tem também a questão do teto orçamentário, que tá um bafafá. Menino, mas do tanto que Você também... tava na Europa, você não sei se acompanhou isso de lá. Caro. A Europa tá cara. Você tá concordando com o teto orçamentário? Inflação cada vez maior. A Pois gente é. sabe que a Fórmula 1 tem um roteiro um pouco desgovernado. Pois é, cada hora num Porque- canto do planeta. Exato, tá muito complicado de entender tudo isso. E as equipes, bom, a Haas também, coitada, né? Muitas equipes perdendo carro, muitas batidas acontecendo. Tem um teto anual de 140 milhões, mas parece que não vai dar, não é mesmo, Max? É verdade, né, Kalinka? Principalmente as grandes equipes estão reclamando bastante desse teto orçamentário. Red Bull já falou, já há algum tempo atrás, essa semana, da maneira mais incisiva, dizendo, olha, do jeito que tá, as últimas corridas, nós não vamos ter dinheiro para acabar o campeonato. Isso é um problema bastante grave, né? Christian Horner está alegando a questão da inflação, está trazendo argumentos bem pertinentes. A questão da inflação, infelizmente, a guerra da Ucrânia também tem um efeito Continua. continua, infelizmente. A inflação, todas essas coisas juntas estão levando algumas equipes a chegar num ponto de estarem extremamente preocupadas. E as outras equipes, as menores, né, Kalinka, já estão indo na contramão do discurso do Christian Horner, dizendo a seguinte coisa, não, tá tudo certo. E por quê? Por que tá tudo certo? Será? Por quê? Kalinka, eu acho que o porquê tá tudo certo é, primeiro de tudo, eu nem sei se as pequenas equipes têm os 140 milhões que é o teto orçamentário. Muito provavelmente não. Mas se as grandes não puderem colocar mais dinheiro... Pois é, e o Gunther Steiner, por exemplo, falou assim, olha, se a Red Bull não puder fazer as últimas corridas, tudo bem. Pra ele, lógico, ele fala isso da maneira mais pontos, mais chances de pontos para nós, mas na verdade, essa questão do teto orçamentário, agora falando sério, é um tema extremamente polêmico que eu acho que vai dar muita confusão. E eu acho que a Fórmula 1 tentou uma solução para justamente fazer com que as equipes sejam mais equilibradas e tudo mais. Mas, Kalinka, primeiro ponto, é extremamente difícil de ser policiado. As próprias equipes já estão dando sinais de desconfiança uma das outras. Como é que isso vai ser controlado? Algumas fábricas montadoras têm como mascarar algumas situações. E eu acho que quando você não pode controlar, realmente é muito difícil você fazer uma regra que você não tem 100% do controle. E mais do que tudo, acho que a Fórmula 1 pecou um pouco também, porque se a gente for pensar, Kalinka, as grandes equipes tinham um orçamento lá de 300, 400 milhões de dólares. Quando você passa isso para quase um terço do valor, e você tem a mesma quantidade ou mais corridas do que tínhamos. A cada ano que passa, você tem uma corrida a mais. São os mesmos carros, os mesmos motores, ou seja, como é que você faz uma coisa custar um terço do que custava até ontem? Então, realmente é uma regra um pouco estranha até como ela foi implementada, apesar da intenção ter sido boa. Só que, normalmente, a maneira mais saudável e a melhor maneira de você controlar os gastos é você controlar o que você pode ter dentro de uma categoria. O que você pode ter em termos de carro, motores, o preço dessas coisas todas, porque essa é a melhor maneira de você controlar. Você ter um regulamento que não permita que o investimento tenha que ser tão grande quanto é o caso que foi e ainda é a Fórmula 1.
Eu vou dar exemplo aqui de algumas categorias. A Fórmula Indy. A Fórmula Indy é uma categoria que a equipe grande tem mais ou menos o dobro ou o triplo do orçamento de uma equipe pequena, porém a equipe pequena tem praticamente tudo que a equipe grande tem, em termos de carro, motores, e consequentemente se torna competitiva, porque independente do orçamento, se você tem acesso mais ou menos às mesmas coisas, você vai ser uma equipe competitiva, menos com um orçamento menor. Isso acontece aqui no Brasil com a Stock Car, por exemplo. As equipes menores também têm chances de ganhar corridas e ir bem, porque o que você tem acesso, com mais dinheiro, com menos dinheiro, não muda tanto. Então, acho que a Fórmula 1 deveria rever um pouco a questão do investimento necessário para fazer um carro competitivo. Vou dar um exemplo aqui básico. Os freios do carro de Fórmula 1 são de carbono. Isso é uma coisa extremamente cara, que nunca vai ser transferida para um carro de rua, ou seja, essa tecnologia que existe na Fórmula 1 há 30 anos ou mais, nunca foi transferida para os carros de rua, porque é muito custoso e tudo mais, e não tem necessidade. Esse é um item que poderia baratear muito a categoria. Esse é um de vários. Então, realmente, a questão do teto orçamentário já está dando muita polêmica. Eu não acho que é a melhor solução, mas, de qualquer maneira, é a regra que existe agora. E a Red Bull está dizendo que, olha, se for o caso, vai ter que entrar na justiça. Porque, Kalinka... A Red Bull gosta de um holofote. Gosta. E o problema é o seguinte, você não pode simplesmente não ir numa corrida. Porque quando você não vai na corrida, não estou nem falando da parte desportiva, você assina um contrato com uma equipe de Fórmula 1, você é obrigado a ir em todas as corridas. Né? Você não comparecer, a multa deve ser maior do que você ir. Então, realmente, é uma situação que ainda vai dar muito pano para manga. Agora, a Red Bull está falando bastante, mas a gente teve essa mesma fala com o Mattia Binotto, da Ferrari, eles também já falaram a respeito disso. Outras equipes, como você trouxe, também falando sobre isso. Agora, eu acho assim, minha opinião, tô levando a sério tudo que você falou. 3 fitinhas silver tape pra cada equipe. Dá uma ajeitada no carro, gente. Fica uma belezura. Tá garibado e vai. A gente já viu isso acontecer nesses dias, né? Então. É verdade. Sonoda ali com E foi até o final da prova. Perfeito. Resolveu? Quanto custou aquele rolo de silver tape? Umas $5? Mas assim, que não pontuou, né? A gente vai rever essa silver tape pra deixar ela mais fininha, pra não ter o arrasto do ar. Mas realmente o teto orçamentário é uma coisa que a gente vai, eu acho que, falar até o fim da temporada. É engraçado porque quando eles colocaram essa nova regra, eu ia falar lei, né? Mas essa nova regra, todo mundo ficou criando justamente essa expectativa das equipes ficarem mais parelhas, né? Na competição. E hoje a gente discute o contrário, de abrir isso, porque não é o suficiente. Ano passado também teve essa discussão e eles terminaram o campeonato numa boa. Pois é. Então, sempre no meio do campeonato vem essa discussão. Não vai dar, mas sempre dá. Dá uma chorada aqui. É que agora são os carros novos. Exatamente, claro, né, claro. Teve um projeto novo de 2019, de 20 para 21, os carros foram os mesmos, então tem algumas diferenças, mas polêmicas que você não gosta muito, pelo que eu vejo, mas temos algumas. Agora, falando de carro novo, esse carro novo trouxe uma coisa formidável para a Fórmula 1. Que são os kicks, senhoras e senhores? Tá cada vez mais movimentada essa pista. Fazer embaixadinha na reta no carro de Fórmula 1. Não é maravilhoso? Pois é. E para esse próximo GP de Silverstone, que tem curvas de média, de alta, tem retas longas, enfim. O que você acha que vai acontecer com os kicks? Como é que tá as equipes para correr atrás dessas mudanças também e alterações? Kalinka, como a gente já falou aqui no programa, já desde o começo do ano, acho que no primeiro episódio a gente falou sobre essa regra dos kicks, né? A questão dos kicks, melhor dizendo, que a FIA, se não chegassem, as equipes não chegassem em alguma solução, a FIA teria que intervir pela questão de saúde dos pilotos, né? Um movimento realmente totalmente inadequado, o piloto ficar quicando ali de uma maneira muito forte, né? Milhares de vezes ao longo de uma temporada. E além disso, a questão da segurança, né? Porque lembrando, muitas vezes quando o carro quica, né? Que ele encosta no chão, ele perde muita pressão aerodinâmica. E se isso acontecer numa curva ou em algum ponto da pista que não tenha muita área de escape, pode causar um acidente muito grave. Isso já foi dito por praticamente todos os pilotos, com exceção de um ou outro que estão vendo essa dificuldade de outras equipes de uma maneira muito positiva, como é o caso da Red Bull, por exemplo. Mas, de qualquer maneira, a FIA resolveu intervir e vai colocar um sensor nos carros que vai medir a intensidade desse kick. Para mim, não ficou muito claro ainda qual que vai ser o balizador deles, no sentido qual que vai ser a força G vertical máxima permitida, mas a regra parece que é o seguinte: vão colocar um valor e as equipes que passarem desse valor determinado pela FIA vão ter que levantar seus carros em 10 milímetros. Por quê? Para fazer com que esses kicks diminuam, porque para quem não está acompanhando a Fórmula 1 esse ano, quanto mais você levanta o carro,
menos você tem pressão aerodinâmica e, consequentemente, menos kicks você tem. E mais você perde na E questão. menos performance exato. também. Então é por isso que ninguém até agora quis ir por esse caminho, principalmente a Mercedes, né, que é a equipe que vem mais sofrendo com essa questão. Mas na competição, né, é óbvio, você tem a performance e o conforto. Então todo mundo opta pela performance e o conforto, o piloto que se vire. Mas a FIA não está muito de acordo com isso. Acho que está certa. E acho que Eu ia também... te perguntar isso, você concorda ou não? Porque tem equipe que acha que deveria continuar assim, porque justamente foram os engenheiros, eles tiveram tempo para pensar nesse carro e trouxeram um problema que eles deveriam solucionar, né? Eu acho que as equipes que querem que continue assim têm dois argumentos muito fortes. Por exemplo, a Red Bull. Primeiro é o seguinte, não vamos mudar a regra durante o jogo. Então, se a regra, você fez a regra, a regra vai até o final. A não ser que todas as equipes tivessem um problema como a Mercedes vem tendo. Só que, como algumas equipes, todas as equipes têm um problema do kick, mas algumas, como é o caso da Red Bull, numa intensidade muito menor, ela está dizendo a seguinte coisa que eu acho que eu concordo. Se nós tivermos a capacidade de fazer, Exato. todo mundo tem que ter a capacidade de fazer, e quem não teve, azar o seu. Eu concordo com a Red Bull Eu nesse concordo. ponto. Eu acho que é muito válido, você não pode mudar uma regra porque uma ou outra equipe, se você tem 10 equipes, uma conseguiu fazer, as outras têm que acompanhar. A FIA, eu acho que já fez uma coisa errada no início desse ano, que foi o seguinte, o limite de peso dos carros era 795 quilos. A Alfa Romeo conseguiu e mesmo assim a FIA foi lá e deu 3 quilos a mais de lambuja, que eu já acho que não deveria ter dado. Foi uma reunião com todas as equipes, todas Isso. votaram, o número maior venceu e aí ela fez Só que no alteração. caso dos kicks, não precisa ter 100% de adesão, ou a maior quantidade de equipes, porque é uma questão de segurança. Então, nesse lado, a FIA pode fazer a mudança que ela quiser. Por que a FIA não, por exemplo, penaliza a equipe que está trazendo falta de segurança ou de saúde para o piloto? Mas isso é uma das Individual. penalizações. Se em relação a essa nova regra, as equipes que passarem do limite máximo da força G vertical que vem através dos kicks, ela vai ser desclassificada. Então, é um bom sinal. é Então, assim, uma a Red Bull boa- não precisa levantar esses 10. Não, aí né? é que tá, né, Kalinka? A gente não sabe qual que vai ser o ponto de partida desse número. Mas se for pegar, por exemplo, a Red Bull, que é a que vem menos sofrendo com isso, a Red Bull vai ser beneficiada, porque todas as equipes vão ter que perder pressão aerodinâmica levantando seus carros para resolverem esses problemas. Mas a regra, pelo menos para mim, não está 100% clara. Mas o ponto é, a FIA está intervindo pela questão da segurança, então isso vai, alguma regra vai ser feita e vai aparentemente ser implementada já a partir desse final de semana. Boa, Max Wills! Vamos continuar por aqui. A gente está falando, obviamente, sobre essa nova regra, né? A gente está aprendendo ainda com eles. Assim, Sim. a gente fala, né? São os 20 pilotos, 21, né? Pilotos que correram esse ano com esses Tiveram carros, contato. né? Que tiveram contato com esse carro. Então é muito difícil falar o que vai acontecer, o que não vai. Fato é que 2023, a gente espera que tudo esteja melhor. Sim. Entre os pilotos, já tem clima de quem fica e quem sai. Quem vai testar o próximo carro sem kick ou quem vai continuar lá um pouco sofrendo. Talvez. Como é o caso do Piastri. Piastri. Quer dizer, para 2023 você já tá com um pé e meio lá na Williams. Um pé e 3/4, eu acho, é? né? Eu acho que o Piastri está num acordo muito próximo com a Williams. O Piastri é um piloto dos mais talentosos das categorias de acesso. Ele conquistou a Fórmula 3 no seu ano de estreia na Fórmula 3. Foi para a Fórmula 2 no ano seguinte, que foi o ano passado. Também foi campeão no primeiro ano, que é uma coisa extremamente rara um piloto ganhar essas duas categorias no primeiro ano, no seu ano de estreia. O Piastri conseguiu isso. Ele tem uma parceria com a Alpine, né, Kalinka? E a gente até lembra um pouco da nossa visita aqui com o Drogovic. O Drogovic falou uma coisa que é o seguinte, ele com o seu empresário Amir Nasser, falaram, olha, a gente não quer estar atrelado a nenhuma academia para não estar preso numa equipe que não vai nos colocar para correr. Mas o Piastri é um piloto da Alpine, só que aparentemente a Alpine vai fazer um acordo com a Williams para 2023 para colocar o Piastri no lugar do Latifi. E tem rumores que isso possa vir a acontecer até mesmo antes da temporada de 2023. Ou seja, Mas o Latifi sendo piloto pago. o Latifi é um ele- piloto pagante, né? pagante da Williams, né? Eu acho pouco provável que ele vai perder o lugar dele antes do final do campeonato, porque obviamente quando você Acho faz um ilusão compromisso isso aí. desses, você tem um contrato, você tem um compromisso dos dois lados, então eu acho que isso não vai acontecer antes do final dessa temporada. Mas para 2023, aparentemente o Piastri vai ser o piloto da Williams, um acordo por um ano, porque o Alonso vai continuar por mais um ano, aparentemente, na Alpine, então vão colocar o Piastri para correr, que eu acho que é muito importante.
ele vai estar emprestado para a Williams, digamos assim. É um piloto muito bom, vai ter seu primeiro contato, caso isso venha a acontecer de fato a partir do ano que vem, para estar mais preparado para quando o Alonso sair da Alpine, ele está com um pouco mais de quilometragem, ou com muito mais quilometragem, até porque durante esse ano ele vem testando os carros da Alpine do ano passado para ganhar um pouco de experiência, mas é diferente você correr e você estar participando de corridas. Então acho que é uma parceria que pode ser muito boa para a Alpine e também para o Piastri. E a gente está falando de garotos, né? Você citou o Drogovic, o Piastri e tal. E o quanto é importante você estar muito focado e cuidar das coisas que você faz dentro e fora do circo da Fórmula 1, né? Sim. Que a gente fala. Não só na hora que você está correndo e tal, mas também antes, na sua vida, o que você faz e tal. O quanto você tem o holofote colocado. Drogovic hoje está super em alta. Sim. Né? Tá todo mundo de olho no nosso brasileiro, justamente porque ele vem se destacando, vem muito bem no campeonato na Fórmula 2, está na primeira posição disparado. A gente tem Fórmula 2, inclusive, agora nesse próximo final de semana. E ele precisa também tomar um cuidado com a postura dele. E eu tô falando disso agora porque aconteceu um caso com o piloto da Red Bull, da F2, que é o Vips, tem 21 anos. Ele estava jogando online e acabou falando coisas aí com conotação racista, homofóbica. A Fórmula 2 está investigando, a Red Bull está investigando. Mas enquanto essa investigação acontece, a Red Bull já desligou o piloto das categorias. Ele que, inclusive, no treino livre da Espanha, ele substituiu o Pérez. Ele é o piloto reserva da Red Bull e da AlphaTauri também, né, Kalinka? E assim, a oportunidade que ele vai perder com 21 anos foi desligado da Fórmula 2 e agora não vai ter nem a chance de ficar entre os pilotos e poder utilizar o carro na Fórmula 1, né? Olha, Kalinka, muito chato o que aconteceu, né? A gente teve uma situação como essa há pouco tempo atrás com o próprio Mazepin. O Mazepin, se não me engano, foi no final de 2020, ele estreou na Haas no passado, em 2021. O Mazepin teve uma situação que eu não lembro exatamente o que foi, mas foi uma menina que estava dentro do carro dele, ele fez uma brincadeira, sei lá, não lembro exatamente o que ele fez. E o Mazepin só não foi desligado da Haas porque ele pagava. Ele sustentava a Haas, na verdade, no ano de 2021. Então, mesmo assim, a Haas, no primeiro momento, até ameaçou tirar o Mazepin e não tirou, Kalinka, por falta de opção. Porque se ela tira o Mazepin, era capaz dela fechar as portas. Já no caso da Red Bull com o Vips, é uma situação completamente diferente. Então, realmente, é uma pena que isso tenha acontecido. É o que você falou, né, Kalinka? Pilotos que estão, principalmente nessas categorias de acesso, na Fórmula 2, eles deveriam ter a noção que quando eles abrem a boca, muitas pessoas escutam. Então, realmente, é uma pena, é um erro muito grave, além de ser uma coisa muito errada nos dias de hoje. Como é que era na sua época? Porque, assim, hoje a gente vive numa era em que todo mundo tem celular, grava o tempo inteiro, tem foto, tem vídeo, né? Tudo cai na rede. E aí, se caiu uma vez, você apaga... Piora. Sim, várias outras pessoas já fizeram cópia, já repassaram aquilo, enfim, pulveriza nas redes sociais, né? Como é que era, assim? Tinha alguém que te falava assim, você tem que tomar cuidado com isso, com aquilo, pra falar, pra não falar, como se portar? Existe esse cuidado, assim? Esse cuidado acontecia, mas principalmente quando você chegava mais nas categorias como a própria Fórmula 1. Então eu nunca tive esse tipo de orientação, vamos falar assim, até porque não existia rede social, a internet praticamente estava engatinhando ainda. Então ninguém tinha exposição. Naquela época era aquela foto que saía fumacinha, né? Preto e branco, tinha aquele lençol por trás da máquina. Você tava lá. Você tirou muita foto minha naquela época. Então não tinha, mas obviamente quando você já está ali numa situação de estar como piloto de teste de Fórmula 1, aí sim você tem orientação, fala, olha, você vai ter um monte de holofote em você, qualquer coisa que você falar, colocar, expor a equipe de uma maneira errada, ou com uma conotação errada, você pode sim sofrer penalizações ou punições em relação a isso. Mas hoje, Kalinka, acontece já a partir do kart. Então, através das redes sociais, a criança, o jovem já tem que pensar muito nisso. Além, né, Kalinka, os tempos mudaram, as coisas são diferentes, muitas coisas evoluíram. Não é só julgado na hora do trabalho, né? Hoje você... Não sei se você concorda com isso, não. Quando a gente fala, por exemplo, no futebol, né, no meio do futebol, a gente fala, pô, mas se o cara tava de folga, ele pode fazer o que ele quiser. Mais ou menos, né? Mais ou menos, não acontece bem assim, né? Eu acho que na Fórmula 1 é a mesma coisa. E além disso, né, Kalinka, independente de qualquer exposição que esses pilotos tenham, isso é errado sem exposição nenhuma também. Com certeza. Isso aí já caiu no desuso há muito tempo e então realmente as coisas mudaram, as coisas evoluíram nesse sentido para melhor. Então não é só pela exposição, isso é errado
E me surpreende um piloto que, além de ser errado com toda essa exposição, um piloto que com certeza, eu não conheço o Vips, obviamente, mas com certeza dedicou aí desde a infância para chegar numa posição que ele estava. Pô, você já é piloto reserva, você tá ali. 7º colocado Você na tá- F2. você tá indo na teve direção alguns certa. problemas e tal. Ano passado teve problema com o carro, esse ano mais a ter problema dele do que com o Sim. carro, mas pô, você tá disputando na principal, né? Tá Pois quase é. ali na Então F1. você tem que ter um cuidado a mais, até em respeito a tudo que você construiu. Então, realmente, às vezes, vai tudo por água abaixo por uma situação dessa. Uma pena. Complicado demais. Complicado demais. Sabe quem vem agora? Quem? Ah, você tava com saudade dele? Muita. Ainda mais depois que ele esteve ao vivo aqui. Eu quero ele ao vivo toda semana agora. Pedir pro seu Calinco mudar para São Paulo. Pode ficar lá em casa. Esse vai ser muito Então, bem-vindo. pronto. Fechou. Fechou. Tá resolvido. Seu Calinco à distância. Vamos ver o seu Calinco, então. Perguntinha de hoje. Pergunta pro Max no programa amanhã. O que ele acha que a Mercedes pode fazer agora no Grande Prêmio da Inglaterra? E o que a Ferrari vai apresentar de novo, se tem alguma novidade? Só sei de uma coisa, Calinca. Seu Calinco presencial à distância, assim como os eventos da KVM, sempre perguntas É maravilhosas muito boa. e pertinentes ao momento atual. Mercedes e Ferrari. Quer começar por onde? Vamos começar pela equipe dele, né? Pela Mercedes. Tá Ele já bem. tirou aquele boné ou não? Jamais. Ele toma Ele banho soldou? com boné. Boa, seu Calinco. Olha, a Mercedes, Calinca, é sempre uma surpresa o que pode acontecer com a Mercedes, porque pistas que teoricamente ela deveria ir bem, vai mal, pista que deveria ir mal, vai bem. A Mercedes, a gente não teve traduzindo pós-Grande Prêmio do Canadá, mas a Mercedes tem uma situação diferente de novo, porém boa. Eles começaram a sexta-feira de uma maneira muito ruim, o Hamilton reclamando bastante do carro, e na corrida talvez tenha sido a melhor corrida em termos de performance da Mercedes. Obviamente o Canadá foi uma corrida bastante tumultuada, vários safety cars, mas na parte final, o Hamilton, que chegou em terceiro, estava num ritmo muito parecido com os carros da Ferrari, no caso Carlos Sainz e Max Verstappen com a Red Bull. Então teve realmente uma evolução muito grande por algum motivo ao longo daquele final de semana. Toto Wolff de novo se encheu de coragem e falou, olha, voltamos, Agora vai, hein? resolvemos o problema do kick. E Kalinka, eu não vou assinar embaixo porque o Toto Wolff teve esse mesmo discurso depois de Barcelona e nas corridas seguintes, que foram Mônaco e Baku, teve muita dificuldade com os kicks. Porém, Silverstone esse final de semana, a pista tem características parecidas com Barcelona, no sentido, é uma pista bastante lisa, bastante plana, e isso é uma coisa que ajudou muito a Mercedes em Barcelona. Toto Wolff disse mais uma vez que resolveu o problema dos kicks. Vamos ver, eu acho que mesmo que vá bem esse final de semana, tem que esperar a Mercedes voltar para uma pista um pouco mais ondulada para ver se realmente melhorou ou se é a pista de Silverstone, caso a Mercedes ande bem lá. Mas eu acho que esse final de semana, segundo o histórico da Mercedes ter andado bem numa pista lisa como Barcelona, tem chance de andar bem, sim. Você vai votar na Mercedes? Três já Mercedes sabe que no o carro pódio. vai quebrar, vai acontecer alguma coisa. Que vota na Toto Wolff Mercedes. não me ouça nem seu Calinco, mas tem grandes chances ao final do programa eu votar na Mercedes aqui para ver se eu dou aquela sorte, né? E Ferrari? Atualizações? A Ferrari tem atualizações, mas a Ferrari, Kalinka, no Canadá, andou muito bem. O Leclerc, obviamente, teve uma corrida muito comprometida porque largou na 19ª colocação, fez a corrida espetacular, ele chegou na 5ª colocação, se não me engano, e teve ali uma estratégia que não foi tão boa. Ele começou com o pneu duro, foi pro médio, com o safety cars, ele não deu tanta sorte assim, mas ele veio num ritmo muito bom. E o Sainz chegou a menos de um segundo do Verstappen, não ultrapassou porque realmente é muito difícil ultrapassar. Então a Ferrari acho que já demonstrou evolução no Canadá, vai ter atualizações nesse final de semana, vai ter uma asa traseira nova, que já foi utilizada no carro do Leclerc no Canadá, vai ter outras atualizações também, então a Ferrari está chegando aí para ver se ela consegue começar a diminuir essa diferença em relação ao Verstappen. Será que consegue? Será, Maxuius? Vamos ver ao longo desse final de semana. Eu não me arrisco em falar mais Eu nada. sei que vai ganhar a Red Bull, então tô super tranquilo. Olha, eu nessa segunda quase metade do campeonato aí, se me aguarde, viu? Eu tava disfarçando. Todos esses erros aqui que eu meti no palpitômetro foram todos de propósito, acredite ou não. Não foram erros, o pior é isso, é que você vota, eles começam muito bem a corrida, ficam na primeira posição, aí o carro quebra, Será aí tem uma que... batida, aí tem... Impressionante. Eu acho que eu vou ligar lá pra Liberty e falar a seguinte coisa, dá pra fazer as corridas mais curtas? E aí você ganharia todos. Aí talvez eu... Impressionante. É verdade, é.
É uma O problema é que tentativa. ele tá muito longo. Eu acho que é As isso. corridas são muito longas, não é que eu palpito mal, as corridas são longas demais. Acho que você chegou aí à conclusão correta. Agora, entre Mercedes e Ferrari, você acha que alguma delas pode surpreender a Red Bull? se Ou Red Bull favorita pra essa, não? eu acho que Red Bull favorita, Sim. mas eu acho que a Ferrari, pelo jeito que terminou o Grande Prêmio do Canadá e por ter atualizações, eu acho que a Ferrari pode sim se levantar um pouco em relação à Red Bull. E essa questão que a gente falou no começo do programa de hoje, Kalinka, a questão do Christian Horner, está falando muito a questão do orçamento, do teto orçamentário e tudo mais. A Red Bull não pode trazer atualizações ao longo do ano inteiro. A própria Ferrari já falou, olha, se a Red Bull começar a continuar, melhor dizendo, trazer atualizações em todas as corridas, eles têm que acabar com o dinheiro. Ou seja, FIA, presta atenção. E o Christian Horner, com esse discurso que o Mas dinheiro está cada asa acabando. custa 50 centavos, você não sabe. Pois é, a gente Ué. não tem no Mercado Livre, né? Uma asa Se da a da Fórmula- Ferrari tá custando 1,50, eles fazem por 50, como é que eu vou? Tá resolvido. Vai sobrar dinheiro. Vai dar pra comprar um peru de Natal a mais no final do ano da festa da Red Bull. Complicado. Mas realmente, eu acho que a Red Bull é sempre a favorita, obviamente, mas a Ferrari vem se aproximando. E eu acho que a Ferrari tem condições, sim, de lutar aqui por uma vitória esse final de semana. Foca lá. Corta a câmera. Rapaz, Voltei. eu não sei disso Você nunca não. mais vai usar isso aqui em mim a partir desse final de semana. Não, se você... Eu uso, se você acertar. Mas com o maior prazer. Ah, quero ver. Ó, estamos falando de atualizações. Os motores. Vai lá. As regras dos motores congelados até 2026. Pois é, né? Essa tá atrasado, é isso? Não, a regra dos motores congeladas, ela continua até o final de 2025. O que está Uhum. atrasado são as regras novas a partir de 2026. Ih, Que é isso que você quiser. é Mas é que isso. você andou nos Eu estrangeiros fiquei muito meio tempo. 26 o motores, idioma... regras. Eu tô vendo que o seu português, o seu italiano está melhor do que o seu português depois de tanto tempo na Tá? Itália, né? Acho que... Quase inglês, né? Porque eu troquei a frase inteira de ordem. Inverteu, exato. É o fuso horário, que você ainda tá com o fuso horário. Não, é realmente... Tá, então, peraí, explica. Então, são as regras para 2026. Isso, a FIA, né, ficou de dar as regras de 2026, a partir de 2026, no final do mês de junho, Agora. até... Mas não acabou ainda, você tá ansioso, né? Não, Acaba aqui. eu não tô calma. tanto, mas a Mercedes está, a Ferrari está, todas as montadoras estão ansiosas e pedindo para que as regras, já ficou claro que vai atrasar, não vão sair as regras até o final desse mês, mas as equipes, o Toto Wolff, por exemplo, falou assim, olha, eu espero que não passe de setembro, porque eu preciso colocar a Mercedes para trabalhar no novo regulamento de motores. Os motores vão continuar sendo motores híbridos, mas o MGU H, né, que é ligado no turbo, vai deixar de existir. E essa foi uma das condições para as novas montadoras, que no caso vão ser Audi e Porsche, entrarem na Fórmula 1. Mas essas regras não estão 100% finalizadas, porque esses motores, Kalinka, são tão complexos, então, consequentemente, as regras são tão complexas quanto os motores, mas a FIA disse que essas regras vão ficar prontas em junho e não vai ficar prontas. E as montadoras, né, as fornecedoras de motores já estão colocando pressão, dizendo, olha, a gente precisa se mexer. Não é que não vai dar tempo, o tempo vai ter que dar, mas eles querem o tempo que foi determinado, né, que seria a partir da metade desse ano até o início de 2026, mas a FIA já não conseguiu cumprir esse prazo. Se sair o regulamento na quinta-feira, a gente vai fazer uma live. Tem que fazer uma retratação. Só pra falar sobre o regulamento. Aí você faz eu, Toto Wolff e Mattia Binotto, que são os dois que falam, eu tô só repetindo. Pois é, falando de motores, eu lembro dos motores da Ferrari, né? Pois é. Menina, a coisa tá voou pena, complicado, né? hein? Não, mas na última corrida já melhorou, né? Não, já, mas assim, sempre quebra um. Se não é da Ferrari, ou pelo menos pra quem. Pois é, a Ferrari, Eles né, a gente até produzem. falou alguns programas atrás, e se não fossem essas quebras, né, Kalinka, o Leclerc facilmente terminaria entre os três primeiros, não é que ele ganhasse, né? No Baku, por exemplo, ele estava numa situação muito boa, em Barcelona ele ia ganhar a corrida com certeza, ele estava muito na frente do Verstappen, e realmente a Ferrari, acho que teve ali um erro de cálculo, não precisava ter, de repente, colocado tanta potência nos motores naquelas ocasiões, porque foram duas corridas que ele não terminou. Se ele terminasse, mesmo que não fosse em primeiro, segundo, terceiro ou quarto, a distância entre ele e o Verstappen não estaria tão grande nesse momento, mas, ao mesmo tempo, tem muita corrida pela frente. E a gente viu no começo do ano a Red Bull tendo problemas de motores. Não eram problemas graves, era a mangueirinha da gasolina,
Mas mangueirinha ou não pontuaram. Agora, o problema maior que a Ferrari vem tendo, além da falta de não ter completado algumas provas, é a questão dos limites de motores, né? Porque o Leclerc já estourou o limite, já foi penalizado e ainda faltam 12 provas, se não me engano, 13 corridas até o final do ano. Eu acredito que a Ferrari vai sofrer pelo menos mais uma vez penalização em função da troca de motores com o Leclerc. Ah, Leclerquinho! Tô torcendo por você, rapaz. A gente tá falando sobre a ponta de cima da tabela, né? E aí, claro, a gente vai falar de Red Bull, de Ferrari e de Mercedes. McLaren vem logo depois se a gente pensa na questão do Mundial de Construtores também. Mas e o Vettel, hein? O Vettel, né, Kalinka? Vettel? O Vettel tá fazendo aí um charme para dizer o que ele quer da vida. O Vettel ele tá numa situação um pouco distinta, Kalinka, porque... Bom, primeiro de tudo, o Vettel, aconteceu uma coisa muito engraçada no Grande Prêmio da Austrália, que foi o seguinte, o Vettel, para quem não lembra, ele ficou de fora das primeiras provas do campeonato, porque ele teve Covid, foi substituído pelo Nico Hülkenberg, que andou muito bem, principalmente depois de 3 anos quase afastado da Fórmula 1. Aí o Vettel na Austrália, eu não lembro, mas ele bateu, se não me engano, 3 ou 4 vezes no mesmo final de semana. Foi aquele final de semana que ele andou naquele scooter. Você pode fazer scooter de novo aqui, ao vivo? Aí o pessoal manda mensagem, mas era elétrica. Ué, mas a minha scooter tinha esse barulho, gente. Cada um ouve aquilo que quer. Só rapidinho, vou fazer agora, eu vou falar um negócio nada a ver, mas que eu lembrei. Vou de volta pra Itália, sem fone de ouvido. É assim, quando você vem no avião, a única coisa que tem pra te entreter durante uma viagem de 13 horas é uma televisãozinha desse tamanho e você escolheu o vídeo, lá né? na Geral Descoberta é assim. É lá que você veio. Eu fico lá com as malas com a galera, cachorro, tem tudo. Não tinha fone de ouvido, eu assisti 3 filmes. Cinema mudo? E aí eu imaginava o som. Só pra dizer que foi isso. Eu imaginei o som da scooter. Eu imaginei todos. É impressionante como a nossa mente a imaginação incrível. É verdade. É verdade. Mas voltando ao Grande Prêmio, que ele andou mais scooter do que de Fórmula 1, naquela corrida o Vettel cometeu 3 ou 4 erros no final de semana. E quando acabou a corrida, o chefe de equipe falou assim, não, a gente precisa dar um carro melhor pro Vettel. Ou seja, numa situação dessas, normalmente o chefe de equipe fala assim, poxa, meu piloto não foi bem esse final de semana. E por que isso aconteceu? Talvez, Kalinka, não só por ele ser um tetracampeão, mas o Vettel é um dos acionistas da equipe Aston Martin também. Então ele é meio chefe também. Mas de qualquer maneira, a equipe está dizendo que está tentando fazer com que o Vettel continue no ano que vem. O Vettel, com todo respeito e com tudo que ele já conquistou, ele não vem tendo sua melhor forma já há algum tempo, desde o final da sua parceria com a Ferrari, os últimos anos já não andou tão bem. Na Aston Martin, obviamente, o carro é limitado também, mas ele não está fazendo uma coisa tão diferente do Stroll, que a gente sabe que não é um piloto tão assim talentoso. Mas, de qualquer maneira, a equipe está querendo manter o Vettel. O Vettel não disse nem que sim, nem que não. Se a gente for pensar pelo discurso do próprio Vettel, quando ele saiu da Ferrari, ele falou, olha, eu vou para a Aston Martin porque eu quero ir para uma equipe que me dê condições de lutar por vitórias e títulos. Até agora isso não aconteceu. Quem sabe nessa segunda metade da temporada de 2022 possa vir a acontecer. Aston Martin, que está numa outra polêmica também, tem um carro que hoje é muito parecido com a Red Bull em termos de linha, de design, até porque muitas pessoas foram da Red Bull para a Aston Martin. Quem sabe essa segunda metade do ano faça com que aquele discurso do Vettel se torne realidade, né, de ter um carro competitivo, mas até agora não é, e até agora não está confirmado para a temporada de 2023. Então é um piloto que pode vir a saída da Fórmula 1, dos mais talentosos que já passou pela categoria, conquistou aí um tetracampeonato, mas até agora não está confirmado. Eu acho que eu pulei um negocinho. Volte então. Vamos voltar? É que a gente falou sobre a questão das atualizações, o que a gente vai ter de novo para esse GP em Silverstone. 2 coisas. Uma, Diga. é que você falou da Mercedes e da Ferrari, né? Uma é que o seu Sir Lewis Hamilton, ele pode completar agora o 10º GP sem vitórias, né? Se eu não me engano, o 10º ou 11º que é o recorde dele? Eu não sei. Eu acho que é bom. É 10 Mas assim, ou 11. neste ano é... Não, nesse ano não, desde 2007. Ai, caramba. Kalinka, posso falar uma coisa? Realmente é um recorde impressionante. Se a gente for parar para pensar, o Hamilton tem quantos grandes prêmios já? 200 não sei quanto? Tem muitos. E se a gente pensar que nunca passou mais do que 10 corridas sem vencer, ele tem um recorde que a gente até falou no último programa, ele é o único piloto da história
que tem vitórias em todos os anos que ele participou da Fórmula Sim. 1. Isso nem Schumacher, nem Senna, nem ninguém tem esse recorde. Agora, até o momento ele não passou perto de ganhar uma corrida. Quem sabe no final de semana, com a torcida local, numa pista que ele já ganhou Um dia iluminado? tantas vezes, um dia iluminado, uma pista lisinha, mais ou menos que nem Barcelona, vai que. Mas realmente é uma marca impressionante, né? Não por ele ficar 10 corridas sem ganhar, mas o fato de ele nunca ter passado mais do que Mas- 10 ou 11 corridas sem ganhar realmente é impressionante. Complicado. Em compensação, o Russell pode fazer agora uma marca de ficar entre os 5 pilotos durante toda a temporada. Ele, 5 primeiros. os 5 primeiros pilotos a ficar no top 5. Não. É. Não, é o único piloto. Fala italiano. É o único, tá difícil. É o fuso. O único piloto da temporada a completar 10 provas no top 5. É, É não, isso. eu acho que ele já é, né? Então, mas aí bate o recorde agora. Ah, de tem um 10. recorde disso aí tem também? um- Não, outro recorde impressionante. Que é Nem um pro lado sabia. bom e pro lado ruim, né? Porque assim, pro Hamilton. Assim, Pô, uma é vitória. uma Mercedes com dois lados bem diferentes, assim. Mas é. são dois recordes impressionantes, né, Kalinka? Porque o Hamilton, a gente falou, né? Imagina um piloto que já tá na Fórmula 1 há 17 anos. Ou 17 anos quase, né? 2007 para 2000. 15, Ah, faz tem. conta você. Não começa Ou a seja, botar um desafio. Eu já não monte de consigo nem anos. falar português, você tem que fazer conta agora. E o Russell, com a Mercedes não tão competitiva, ter terminado já 9 provas, todas elas entre as 5 primeiras posições. E tendo como companheiro de equipe o Hamilton, né? Os maiores da história da Fórmula 1, realmente são duas marcas impressionantes, tanto do Hamilton quanto do Russell. Agora, falamos da Mercedes, falamos da Ferrari sobre atualizações. A grande queridinha é a Red Bull. Red Bull. Red Bull não disse bem ao certo que vai ter de atualização nesse final de semana, mas Silverstone tem algumas pistas que são meio chaves para trazerem atualizações, não só pelas características da pista, mas também, Kalinka, de 10 equipes de Fórmula 1, 7 estão na Inglaterra e a grande maioria delas ao redor ali de Silverstone. A Red Bull, por exemplo, fica em Milton Keynes, que é a 20, 30 minutos de Silverstone. A Williams Fica ali do onde? lado. Milton Keynes. Fala. E aí? A Williams ali do lado também, a McLaren e várias equipes estão ali aos redores de Silverstone. Então, para você trazer uma atualização, faz o seguinte, corre até a fábrica ali, vai a pé ou de scooter, como é que é scooter de novo? Tá. E pega uma peça nova, vamos tacar aqui nesse carro e ver o que Entendi. acontece. Então, realmente, até a proximidade facilita também. Tá. Red Bull. Alpine, Aston Martin. Todas as equipes, a Alpine, Aston Martin, a Haas, aparentemente todas as equipes vão trazer algumas atualizações. Mais uma vez, porque Silverstone é uma pista que é muito boa para você testar novas partes, principalmente da parte aerodinâmica, porque tem curvas de alta velocidade praticamente no circuito inteiro. Então, todas as equipes praticamente trazendo atualizações. Falou em pista, vamos dar uma olhadinha nela, então, pra Vamos. gente desenhar e o pessoal entender o que tá acontecendo. Está aqui a pista, rapaz. É uma das pistas mais tradicionais, né? A primeira corrida de Fórmula 1 da história. 1950. Você estava lá em 1950, você já era jornalista? Eu não, mas você já tinha um retrato nessa época, com aquela câmera. Preto e branco. É uma das pistas mais tradicionais e também mais legais, prazerosa para andar principalmente no carro de Fórmula 1, né? Porque as curvas de alta velocidade com um carro de Fórmula 1 que tem tanta pressão aerodinâmica, Kalinka, é realmente... Hoje em dia não tanto. Já teve mais. mais. E além disso, né? É um país onde a Fórmula 1, as raízes da Fórmula 1 estão aí, a maior parte das O equipes público respira, né? estão na Inglaterra, por exemplo, a Red Bull, né, que a gente falou, é uma equipe teoricamente austríaca, porque a Red Bull é uma empresa austríaca, mas a sede da Red Bull é na Inglaterra. A Red Bull a equipe Red Bull fica onde era a equipe Stewart, onde a Stewart virou Jaguar e depois virou Red Bull. Então realmente é uma pista maravilhosa, o público inglês é apaixonado por automobilismo, não só pela Fórmula 1, mas por todas as categorias até que eles chamam de Club Racing, né, que são corridas assim bem amadoras e tudo, de carros lentos, e os autódromos sempre lotados. Tem muitos autódromos na Inglaterra, tem Silverstone, tem Brands Hatch, tem Donington Park, todas essas pistas que eu citei já tiveram corridas de Fórmula 1, então realmente é um evento muito, muito legal. E a Liberty, né, vai tentar fazer em Silverstone aquela americanizada, mais ou menos como tivemos Vai em ter Miami. piscina? As sereias não sei se vão ter, porque lá não tem piscina, mas vai ter show, vai ter um monte de Ah, isso é coisa. muito legal. E é legal porque a Liberty está tentando trazer um pouco desse espírito, né, americano
de eventos esportivos, como a gente vê na NBA, Super Bowl, tem sempre show e um grande evento, né? Porque apesar desses eventos esportivos serem extremamente grandiosos, mas por que não fazer com que o público tenha mais entretenimento, né? Até porque entre um treino e outro tem intervalos Até grandes. porque é bem caro, né? Até porque o ingresso Até não é... porque é bem caro, podia ter assim mais um molho. É verdade. Então a Liberty vai começar, nesse final de semana também, dar um pouco mais de coisas ali para o público aproveitar ao longo do final de semana. E aqui temos os horários dos treinos. Sexta-feira, treino livre, às 9 horas da manhã e ao meio-dia, na tela do Band Você vai Esportes. fazer essa corrida? Se não for te incomodar. Vai trabalhar? Não, alguém tem que trabalhar. Enquanto você fica passando as férias na Europa, né? Alguém tem que trabalhar aqui, porque senão, né? Já viu? Sábado, treino às 8 da manhã. Porque 8 da manhã já tô pensando 2 vezes em trabalhar, viu, Kalinka? Caramba, Dá pra você ir hein? no meu lugar lá? Que Não vai rolar porque eu vou estar fazendo Vai voltar pra programa Itália? no sábado, não. Aí já vou estar lá. Então tá bom. Estarei na Band esse horário. Classificação na Band. Você vai estar na Band sábado? Vou. Então A gente passa se lá vê pra lá, dar oi. pô. Paga um café, né? Não, Já é quer hora dizer, de você. paga você. Mete a mão na carteira algum dia, né, Kalinka? Pô na chapa? Na chapa, classificação às 11 da manhã na tela da Band. E domingo às 11 da manhã, a corrida que normalmente a gente entra no ar um pouco mais cedo, umas 10 horas, 10 e meia. Isso. Bota aquela farda bonita, faz fica aquela engomadinho. maquiagem lá, que eu já tô pulando a maquiagem, que não dá, não fica menos pior. É isso, eu acho que é uma prova muito bacana. A gente vai pra 11ª Acho que é 11º GP. 11ª ou 10ª? Então, eu tô confusa nisso, menino. Não, eu que tô com 10 pontos, são 9. Sim, mas tem um 10 nessa história. Lembrei. É que eu que tô com 2 pontos. São 9 GPs, a gente vai pro 10º GP agora. Isso. Exatamente. Ali tem algumas informações da pista, né? Que na escala de tração, frenagem, não é uma pista tão desgastante na parte de frenagem, porque as curvas são de alta velocidade. O estresse do pneu, e pelas curvas serem bastante rápidas, bastante estressante para os pneus. A evolução da pista não é tão grande, né? Porque é uma pista bastante utilizada, tem várias categorias nacionais ali, então a pista é mais ou menos consistente ao longo do final de semana. Bastante aderência, não é uma pista tão abrasiva, e o downforce ali, na escala de 1 a 5, é nível 4, porque não tem tantas retas, porém tem bastante curva e curvas de alta velocidade. Então as equipes usam bastante downforce para ter velocidade nas curvas. Ou seja, Ferrari e Max Verstappen vão ter que aprender a utilizar... Aprender não, mas vão ter que se destacar dessa habilidade de guardar os pneuzinhos. É importante. Porque temos curvas aí pela frente, hein? Sim, embora que a escala de pneus é a mais dura da Fórmula 1, né? C1, C2 e C3. Nas últimas corridas foram C3, C4 e C5, que é a gama mais macia de pneus. Mas mesmo assim é uma pista que consome bastante pneu. E Fórmula 2, Drogovic estará lá. Drogovic está numa situação privilegiada, né, Kalinquinha? Ele tá bem demais, né? Porque o Drogovic, ele, de uma maneira bem simplista, ele destoou do grupo. Dos meninos da Fórmula 2, ele tá um nível acima de todos, né? Com a quantidade de pontos que ele tem de vantagem em relação ao segundo colocado, a quantidade de vitórias, ou poles, ou bons resultados. De fãs, de participações no Traduzindo F1, tá de longe ganhando nesse quesito. Com certeza. Que foi o grande diferencial da carreira dele esse ano, foi ter vindo aqui, né, Kalinka? Depois que veio o que aconteceu... Acendeu. Ganhou todas. Ganhou praticamente todas. E realmente, além disso, né, Kalinka, o Drogovic tá em uma situação que aí não tá muito no controle do piloto, que é o timing. A gente tem uma situação agora de 2022 para 2023 que ela não é muito comum de termos alguns bancos, né, alguns assentos ainda sem uma definição. A gente falou agora há pouco do Vettel, tem outros pilotos que também não estão confirmados para a temporada do ano que vem. E isso é muito importante porque para algum piloto entrar na Fórmula 1, alguém tem que sair. Então realmente o Drogovic está numa situação que talvez o timing seja favorável, mas obviamente ter um apoio financeiro, um patrocinador, um apoiador, obviamente, ajuda bastante. E a gente até estava falando sobre isso no Show de Esportes final de semana. Hoje, se uma empresa investir no Drogovic para entrar na Fórmula 1, imagine o tamanho do retorno desse investimento, né, Kalinka? Então, realmente, a gente sabe que o investimento não é pequeno. A questão do câmbio, né, do real para Mas o é um dólar. retorno do brasileiro à Fórmula 1, com um menino que tem uma cabeça espetacular. Se você não assistiu, ele esteve sim aqui no Traduzindo F1. Acho que foi nosso 5º, 6º programa, enfim. Mas é só procurar aqui no nosso canal, põe Drogovic, você vai encontrar. E é um menino que
que fala muito bem, é muito Fala muito centrado bem. e ele tem muito foco, ele não é... Você Calmo, percebe, né? você percebe que ele não deslumbra com tudo que tá acontecendo. Sim, Ele tá sim. muito com o pé no chão, ele ouve muito, né? Porque tá todo mundo de olho Sim, nele, sim. os holofotes estão em cima dele, mas ele tem muita consciência e a sensação que passa é que ele realmente tá com o pé no chão e falou, não, calma, as coisas vão acontecer, eu tô me preparando para Sim. tudo der certo, então ele tá indo devagar e isso é muito bacana, assim. Está sendo também muito bem orientado, né? Tem o Amir Muito bem Nasser, que é orientado. tio do Felipe Nasser, que já teve na Fórmula 1 uma participação, ele tem uma carreira de sucesso também. O Amir tem muita experiência e está junto com o Drogovic nessa busca aí por uma oportunidade na Fórmula 1. Então, realmente, tem chances reais e a parte dele está fazendo de uma maneira impecável. Para finalizar, nós temos Stock Car. Stock Car no Velopark, Rio Grande... Desculpa, fiquei até emocionado com a Stock Car. No Velopark, Rio Grande do Sul, um dos estados... Na verdade, o Rio Grande do Sul é o estado que é mais apaixonado pelo automobilismo aqui no Brasil, é o Rio Grande do Sul. Não é à toa que lá é o estado que também tem mais autódromos. Você tem o Velopark, Santa Cruz do Sul, Tarumã, Guaporé, 4 autódromos num único estado. Então, realmente, o público gosta bastante de corrida. E esse final de semana, a Stock Car vai ter 4 corridas no mesmo final de semana. Legal. Olha que legal! Eu já fui lá fazer uma vez, não fui fazer a corrida, mas o Dragster, sabe aqueles Lá no carros? Velopark? Então, não foi no Velopark, tentando lembrar eu acho que não foi no Deve Velopark. ter sido o Velopark. É? É, porque Naquela lá... área que é um É no Velopark. retão lá? É, que é uma reta justamente... Na verdade, É o Velopark, muito legal. ele foi feito... É que eu não fui no circuito. Isso. Mas quando fizeram o Velopark, era para ter só a pista de dragster. Porque os donos do autódromo é um autódromo privado, eles gostam muito de arrancada, trouxeram alguns carros de dragster na época, tudo, não sei se foi esse que você viu. E eles fizeram a pista de dragster e lá pelas tantas resolveram fazer um autódromo. Então é um autódromo que a pista é bastante curta, mas é uma pista interessante, tem pontos de ultrapassagem e a Stock Car está voltando para lá mais uma vez e a Stock Car, essa sim é difícil. Se tivesse um palpitômetro, eu já falei isso aqui. Se tivesse um palpitômetro da Stock Car, aí sim eu ia zerar o ano inteiro, porque não dá para saber quem vai ganhar na Stock Car, né, Kalinka? Mas falou em palpitômetro. Eita, não devia ter Ó, falado a nisso. mão até coça pra começar a escrever. Escrevinhar? Ai, palpitômetro. E outra, você falou pro pessoal participar da última vez, que o pessoal pode participar também através do nosso Instagram, @traduzindofm1. Você vai ficar ajudando a caçar quem ganhou depois, viu? Não, eu tenho as ideias, Kalinka. Só tem as ideias. Depois a outra pessoa é que se lasca lá, ficar olhando todo mundo. Eu ajudo. Eu adorei que todo mundo participou e tal, foi muito E bacana. teve um ganhador, né? A gente vai ter aquele ranking. Ó, você tem que achar, tem que Não, fazer o tá ranking, pouco. fazer ali a planilha. Meu salário, ó. Vamos então pro palpitômetro GP de Silverstone, Grã-Bretanha. Bom, aquela velha regra, quem começa é quem tá atrás no resultado. 4-10, né? Tá 4-10 por enquanto. Então vai lá. Posso falar uma regra nova que eu inventei agora, que eu acho que você vai gostar? Começa. Ó, se acertar os 3, vale o dobro. Claro que não. Por que não? Eu quero Tá botar com 2, medo? eu quero colocar Tá com 2 no medo? terceiro lugar, se não deixa. Aí essa Não, mas aí justa. você vai votar igual. Não, aí não tem como ser. Só quando seu Calinco vem, o meu filho vem. Pode, aí pode tudo. Aí eles podem fazer o que quiser. Então vai, vamos lá. Acertou todos, dobra ou não? Sem dobrar. Sem dobrar? Sem dobrar. Primeiro, Vai. Leclercson. Já sabe que não vai dar certo pra Ferrari. Calma. Caramba. Calinca, eu já te falei, já te dei um toque. Segunda metade do ano, me segura. Primeiro, Max. Hum. Tô assim, tô rápida. Tá bom, já era a hora, que as últimas vezes o palpitão demora mais que o programa inteiro, é o seu voto, Pensando. seus votos, é. Bom, eu, segundo, vou por tudo nada, Sainz. Dobradinha da Ferrari, a segunda do ano? É. E você? Ficou agora, botei uma pulga atrás da sua orelha, hein? Segunda e terceira. Ah, você com o palpitômetro é ótimo pra me deixar com pulga atrás da orelha. Eu vou. Eu só sei de uma coisa, se enterrar a Ferrari, tem que colocar uma faixa da Ferrari aqui no Mick Jagger, boné. Te coloca o boné da Ferrari aqui, eu volto com ele. Eu vou com o Hamilton. Em segundo? Segundo, cada um, cada um. Pode ser. Terceiro. Verstappen. Cadê seu filho? Liga pra ele da próxima vez. Você tem um contato dele no celular? Tenho, mas ele tá estudando. Entendi. Eu vou com Leclerc. Então ficou assim: Max, Leclerc, Sainz. E Max?
E eu, Max, Hamilton e Leclerc. 3-0 pra mim, isso que vai virar 6-0. Se acertar, vale o dobro, hein? Não vem com essa não. Não tem essa. Olha de o dobro, medo. deixa Você tá confiante nos meus votos, hein? Senti. Não sei, coitado da Ferrari, vai quebrar antes de terminar a prova. É que a prova aqui é muito longa, gente. Você tem que entender isso. Isso! Isso! Chegamos. Chegamos. Bom que você praticou um pouco do seu português de Meu Deus, novo. a cabeça tá dando voltas e voltas. Eu vou melhorar, viu? Eu vou me esforçar para o próximo. Só uma dúvida, entre hoje e a terça-feira que vem, você vai voltar pra Europa ou vai ficar por aqui esses dias? Não, vou ficar aqui trabalhando, né? Não, porque você trabalha 2 dias e folga 2 meses. Eu sei, o pessoal da Band me fala isso aí. Você sabe onde fica a Band ainda ou tem que colocar no Waze? Hã? Ó, minha risada. Você Risada. quer ir embora de E scooter quando hoje? volta pra Band, o que vai fazer a doutora? Comer carne durante 2 horas seguidas lá com o seu amigo Fausto Silva, é isso? Ah, gente, quando for álcool Te pra fala, vocês, viu? Você lembrou de fazer uma quentinha pra mim? Não. É claro que não. E pro capitão? E ó, tava... Que te atura aqui com delícia. esses seus roteiros aqui, que você manda um, manda outro. Foi mal. Mas a gente vai fazer um churrascão aqui atrás. Ah, bom. E aí eu quero Mas ver com a você carne trazer do a carne. Faustão. Não, a carne do Faustão é aquela diferente, maturada. Não, é uma delícia. É, né? Uma Obrigado delícia. por ter trazido uma quentinha pra nós. Gente, obrigada pela participação. Voltamos, estamos de volta. E na terça-feira que vem também de volta aqui com você, às 8 horas da noite. Siga a gente também no Instagram, @traduzindofm1. Vai entrar no Instagram, a telinha pro palpitômetro, é só seguir as indicações como fazer, você pode participar. Segundo o Max Wilson, a gente vai ter um ranking com quem votar e quem vencer, quem pontuar mais até o final da competição. E eu que lute pra ficar vendo todos vocês, viu? Então vamos lá. Vou trabalhar, eu quero trabalhar. Boa. Eu quero ver Compra a muitas... calculadora e... Vambora. Gente, obrigada. É isso. Uma ótima noite pra vocês. E a gente se vê então na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, aqui no Traduzindo. Até terça-feira, semana que vem estamos de volta. Mas Kalinka, nem uma quentinha. Não, eu tô confusa, gente. Vamos ter uma DR, hein? Confusa. Mas também, você vai pra Europa a cada 15 minutos também, Mas semana que vem a gente tá de volta, se a Kalinka não for pra Europa de novo. Beijão!